boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o pastor Cláudio, na Associação Levando Vidas, onde ele ajuda a cuidar de mais de 2.000 mulheres. Hoje a gente está aqui nessa live, né? Nós vamos fazer um podcast falando sobre a ansiedade, a depressão e a dependência emocional. Hoje muitas mulheres estão passando muito sofrimento, muita angústia e não sabem como resolver esse problema, não sabem o que fazer, né, para melhorar. E eu tô aqui com o pastor hoje, o pastor Cláudio Carneiro, há mais de 20 anos, né, que ele é pastor da igreja Resgatando Vidas. Há 25 anos ele é casado, conhecedor da palavra, vai estar aqui hoje nos ajudando a você que está passando por esse problema hoje, que precisa de ajuda, você que está precisando de ajuda. Hoje nós vamos te ajudar. Ele vai te ajudar através da palavra de Deus, assim como ele tem ajudado muitas mulheres, né, aqui nesse trabalho que ele faz, ajudando muitas pessoas que estão passando por problemas difíceis, não só ansiedade, mas problemas relacionados, emocionais, né? Então ele vai ajudar muito você. Então fica aí na nossa live, nos ajude. Eu vou estar fazendo algumas perguntas, ele vai estar nos orientando, né? Orientando através da palavra, respondendo as perguntas, para que nós possamos estar ajudando vocês também, né, pastor Cláudio? Para mim, Kelly, é um prazer estar com você, estar te recebendo aqui na Associação Levando Vidas, a qual nós passamos aqui durante a semana de segunda a sexta, todos os dias aqui atendendo a muitas mulheres pelo Brasil afora, aconselhando, trazendo uma palavra de vida e de esperança. E eu sei muito bem o que você está sentindo, eu entendo a tua dor, porque eu tenho ajudado a muitas mulheres que estão passando por essa mesma situação. Não é fácil, não é algo que é brincadeira, é algo muito sério. Quando falamos de depressão, quando falamos de ansiedade, nós estamos falando da doença do século que tem atingido a muitas pessoas. E muitas pessoas, por falta de ajuda, estão tirando as suas próprias vidas, estão perdendo a sua família e estão em total desespero. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem lhe dado oportunidade como esta agora, de estar contigo nesse momento para conversarmos sobre esse assunto de grande relevância e importância. Ei, nós queremos te ajudar, nós queremos ajudar você. Se você está sofrendo com ansiedade, se você está sofrendo com a depressão, por alguma perca que você teve na sua vida, nós estamos agora à tua disposição para te ajudar. No final dessa live eu vou deixar meu WhatsApp pessoal para você poder também nos chamar no particular e eu poder estar orando e te ajudando em nome de Jesus. Então vamos lá, pastor, para a primeira pergunta de hoje, né? Nós sabemos, como o pastor já falou, que muitas mulheres estão passando por depressão, por ansiedade, né? Que são coisas, né, do nosso século, né? Eu quero te fazer uma pergunta que você responda, né, essas pessoas. Como nós podemos começar a lutar contra esses sentimentos? Muitas de nós não sabemos como é que a gente vai começar a lutar. Porque se a gente está enfrentando uma batalha, nós precisamos lutar contra ela. Sim. E o que a gente pode fazer para começar a lutar contra esses sentimentos de depressão e ansiedade? Primeira coisa que é importante nós entendermos é que a depressão e a ansiedade, ela não nos define. Ela não pode nos definir. Ela não define quem nós somos. Ela é apenas um momento que nós estamos enfrentando emocional, ela é apenas uma circunstância que afeta sim o nosso humor, afeta sim a maneira com que nós despertamos no nosso dia, passamos o nosso dia. Então é algo muito sério, mas não te define. Você não é essa pessoa, é apenas por conta da depressão e da ansiedade que você tem essa alteração de humor, que você tem essa dificuldade. Então a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que isso não te define, isso não é você, é apenas um momento difícil, apenas uma dificuldade de enfermidade que você está passando. E o que você precisa saber é o que diz o Salmos 34:18. Olha o que a Bíblia diz para nós: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e Ele salva aqueles que estão com o espírito abatido. Se teu espírito está abatido, se tua alma, se teu coração está abatido, eu quero te dizer uma coisa: Deus está perto de você para te ajudar, para estender as mãos até você. Peça ajuda.
Procure pessoas especializadas para te ouvir, para te tratar. Nem sempre é só um remédio. Tem pessoas que falam assim, eu estou sofrendo de depressão e sabe, tem medo. Ah, não vou tomar um remédio de tarja preta. Ei, querida, não importa. O importante é você se tratar, se cuidar, porque depressão e ansiedade têm cura, sim. Tanto da medicina quanto através da palavra de Deus. Pastor, mas por que é tão difícil? Eu tenho visto relatos de muitas mulheres, né, dizendo que é muito difícil, que não conseguem sair, mas por que é tão difícil sair desse ciclo que ela está vivendo? Talvez seja por falta de conhecimento? Não é só por falta de conhecimento. A Bíblia diz que nós temos e somos formados de corpo, alma e espírito. As grandes batalhas na nossa vida, elas ocorrem na nossa mente. E é na tua mente que você está aprisionada nesse medo, nessa dor, né, que te traz essa depressão, essa ansiedade, essa angústia. A tua mente está aprisionada neste fato, nesta situação, e você precisa dessa libertação e dessa transformação da sua mente. Paulo chega a dizer lá em Romanos 12, né, transformai-vos pela renovação. Transformai-vos na vossa mente pela renovação através da palavra de Deus. Então, quando você busca o conhecimento, tanto da tua área emocional, quanto da palavra de Deus, você vai ter o suporte, você vai ter a ajuda necessária para vencer. Lembre-se, a sua mente está aprisionada nessa dor. Ah, tem pessoas que eu falo hoje, mulheres de todo o Brasil, eu não sei o que eu faço, depois de 10 anos de casado, meu marido foi embora. E aí eu não estou conseguindo comer, eu não estou conseguindo me alimentar, para a minha vida acabou. E a pessoa fica aprisionada nessa situação. Quando na verdade ela precisa se reerguer, ela precisa se colocar de pé para lutar pela sua família, para lutar pela sua vida. Ninguém é mais importante do que você. E as preocupações, pastor? Porque tem um versículo na Bíblia que fala, né, sobre a ansiedade e as preocupações da vida. O senhor acha que as preocupações que nós estamos vivendo, no século que a gente está vivendo hoje, nessa correria a gente anda correndo para fazer muitas coisas, então a gente vive preocupada com muitas coisas. Essas preocupações que nós temos no nosso dia a dia, também pode nos causar essa tal ansiedade? Com certeza. As pessoas o tempo todo estão ansiosas e preocupadas, querendo conquistar, querendo vencer, querendo resolver. E a Bíblia diz para nós, sabe o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a nossa ansiedade, ou a nossa preocupação excessiva, ela vai te causar ansiedade. Mas quando você crê, que você tem fé, que Deus está no controle de tudo e que Ele vai abençoar a sua vida, essas preocupações começam a diminuir. O salmista chega a dizer que ele deita e ele dorme em paz, porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele. E tem muitas pessoas que não conseguem dormir em paz. Tem muitas pessoas no Brasil inteiro, às vezes eu fico vendo algumas entrevistas de pessoas da mídia importante, pessoas que dizem assim, eu sofro de insônia. Pessoas que dizem assim, eu só durmo 2 horas. Ei, nosso organismo, ele não está preparado para isso. Nosso organismo, ele precisa de repouso, ele precisa de descanso. E a nossa mente também precisa de descanso. Teu coração também precisa se aquietar. Você sabia que a Bíblia mostra um homem, e ele escreve um salmo declarando exatamente isso. Ele diz assim, por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Deixa eu te falar uma coisa. O abatimento da alma, o abatimento do ser humano é algo normal. Todos nós passamos por isso. Nem todo dia a gente está bem, né? Nem todo dia nós estamos bem. Então você não é inferior porque você está contrita, triste, abatida. Não. É um momento. Isso vai passar. É por isso que você tem que lavar o seu rosto, se despertar e lutar. Não se entregar. Tem muitas pessoas que estão se entregando. Tem muita gente se entregando. A situação está difícil. O pastor está falando isso porque não conhece a minha situação. Não, a gente acabou agora de receber uma missionária que veio nos visitar agora, que tem 3 meses. Ela tem 37 anos, acabou de perder o seu esposo há 3 meses e em 2 meses e meio ela também perdeu a mãe.
duas pessoas que mais ela amava e que mais eram o seu suporte. Mas ela estava aqui agora sorrindo, se alegrando em Deus. Sabe por quê? Porque ela sabe que é Deus que sustenta e Deus está no controle de tudo. Ei, querido, não esteja ansioso, entregue na mão de Deus. Coloque a tua dificuldade na mão do Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer. Então o senhor acredita que tudo, o alicerce de tudo, a resposta de tudo vem da fé. Mas quando a fé da pessoa ela se encontra fraca, o combustível dela ela se encontra sem combustível, a fé dela se encontra fraca e ela não consegue sair desse estado emocional que ela se encontra. O que ela deve fazer? Pedir ajuda. Sempre, independente dela descer através da fé, através da ajuda da ciência, dos psicólogos, porque não é só fé, né? Não é só fé. Pedir ajuda a também. Fé ajuda. Isso. Todos nós temos fé. É algo que nós já nascemos com ela. Porém, em alguns momentos a nossa fé está fraca. Em alguns momentos nós estamos desanimados e nós precisamos fortalecer a nossa fé. Sabe o que a Bíblia diz para fortalecer a fé? Diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que eu quero te aconselhar não é ir à igreja. Ah, pastor, você está mandando ir à igreja. Não. Se você tem certeza que tem uma Bíblia na sua casa, se você começar a ler a palavra de Deus. Mas pastor, onde eu vou ler? Começa a ler evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos. Começa a conhecer sobre a vida de Jesus. O Pablo Marçal, em várias entrevistas que ele dá, ele diz que o mentor dele foi Jesus Cristo, que ele começou a estudar só sobre a vida de Jesus, a maneira que Jesus falava com as pessoas, como Jesus atingia as pessoas com a sua palavra, e ele passou a ser um especialista, um coach hoje de sucesso, porque ele aprendeu com Jesus. Então, se você quer alimentar a sua fé, leia sobre Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus. Leia sobre Jesus e você vai alicerçar a sua fé. Amém. Nós falamos de fé, né? Agora nós vamos falar de ciência, que nós precisamos também da ciência. Os médicos estão aí, eles estudaram. Sim. Tem os psicólogos, tem os terapeutas, né, que estão aí, estudaram para nos ajudar. Então nós vamos falar sobre a ciência. O que a ciência diz sobre os tratamentos dessas condições? O que o senhor sabe a respeito da ciência? O que ela fala sobre a ansiedade e a depressão? Primeiramente, o que você precisa entender é que a ciência é um presente de Deus. Deus é que deu sabedoria ao homem, para o homem estudar e começar a aprender aquilo que Deus criou, porque eu e você fomos feitos pela mão de Deus. Tudo que existe nessa terra, inclusive os seres humanos, são obra-prima da criação de Deus. Nada melhor do que Deus para entender e nos conhecer. Só que Ele deu sabedoria e vem dando sabedoria e cada vez está aumentando, né, o conhecimento do homem para que os homens possam nos ajudar. Eu disse que nós somos formados de corpo, alma e espírito. A nossa alma, o nosso espírito é fortalecido através da fé, da palavra de Deus, mas o nosso corpo, a nossa mente precisa muitas das vezes da ciência. Você sabia que um exercício físico, apenas um exercício físico, ele pode te ajudar na depressão e na ansiedade? Você sabia que há alguns exercícios simples de respiração diário pode te ajudar a você vencer a ansiedade que você tem? Isso é através da ciência. E eu fiz esse exercício, pastor. Eu andei uma época sem saber, né, que eu estava com crise de ansiedade. Eu passei muito mal um dia e parecia que eu ia morrer, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu não sabia o que era e eu tive aquela sensação de morte muito grande, um sufocamento no peito que parecia que ia me sufocar e eu não sabia o que eu tinha. Aí no outro dia eu conversei com a minha filha, ela falou: mãe, você teve uma crise de ansiedade. E eu tive essa crise por 3 vezes. Eu pensei que realmente eu ia morrer. E aí quando na 4ª vez eu comecei a tentar sentir, eu comecei a respirar fundo, respirando bem devagarzinho, 3 vezes, e aquela crise não deu.
passou e nunca mais E eu a crise tive de aquela ansiedade, crise de quando dá, parece que o ansiedade. coração acelera, dá aquela aceleração no aquele aperto, coração. aquela sensação de morte realmente. Eu achei que eu ia morrer. E aquela respiração que eu tive, porque você tem que aprender a lidar com o seu próprio corpo. Exatamente. Né? Você tem que conhecer o seu próprio corpo. E ali eu comecei aquela respiração bem devagarzinho, voltei e pedindo também a Deus que me ajudasse naquele momento. Eu fiz aquele exercício, mas eu também pratiquei a minha fé. Eu pedi que o Senhor me ajudasse para que eu não aceitei. Eu falei assim, eu não aceito mais sentir isso. Porque muitas das vezes também, né, pastor, a gente aceita as coisas na nossa vida. A gente quer viver ali naquela mesmice. A gente aceita aquilo que a gente está passando. E a gente não deve aceitar aquilo que a gente está passando. A gente tem que buscar e nos ajudar. Buscar ajuda. A medicina, ela pode nos tratar de duas formas. Através da medicação e através de terapias. A terapia são exercícios que você vai fazer de respiração, de controle. Já que estamos nessa live, o nosso objetivo é estar abençoando vidas, estar abençoando pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te dar uma dica, vou liberar uma chave para você muito importante. Todo dia ao você acordar, eu vou te convidar para você fazer esse exercício. Para você, quando levantar, sentar e você começar a conversar com Deus em silêncio. Sabe? Quando você fala sem palavras, em silêncio com Deus e respirando. Cinco minutos. Respirando profundamente, soltando o ar e conversando com Deus. Comece o seu dia assim e depois você manda uma mensagem aqui para nós, manda uma mensagem para nossa amiga Kelly aqui, dizendo o que mudou na tua vida quando você começou a colocar isso em prática. Sabe por quê? A gente está tão acelerado no nosso dia a dia, na correria, que a gente não para respirar. A gente não para respirar. Quanto tempo faz que você não vai num ambiente de verde, onde tem árvores, onde você senta ali embaixo de uma árvore, você começa a respirar aquele ar puro. Sabe qual é a maior preocupação de toda a humanidade? Com oxigênio, com ar puro, com água potável. Nós mesmos estamos destruindo a natureza. Encontre um lugar de paz, de tranquilidade. Tem gente que só quer ir à praia, né, para tomar banho do mar, para curtir o sol. Experimenta ir à praia no pôr do sol, sentar ali na areia e ficar respirando aquele ambiente, aquela tranquilidade das águas. É algo muito bom. Ei, querida, nós estamos precisando repousar um pouco. Nós estamos precisando buscar um momento de paz, um momento de tranquilidade. De alívio para nossa alma. Né? Eu vou te dizer que isso vai ajudar mais do que os remédios. Em algumas situações é necessário tomar uma medicação em algum momento. É necessário. Mas quando você começa a tratar teu emocional e a tua alma com paz, como você conhece o teu corpo, quando você domina a respiração, isso vai te trazer paz, você vai se libertando da ansiedade, daquela angústia no teu coração, e à medida que você vai se exercitando e criando uma intimidade com Deus e consigo mesmo, você vai ver que vai ser fácil você vencer sim. E esta enfermidade, que é uma enfermidade, a depressão e a ansiedade é uma enfermidade. Porque às vezes é uma perda muito grande que você teve, às vezes é por causa de uma decepção que você teve, uma frustração. E muita gente, causa isso. Você já viu, pastor, que muita gente diz que é frescura, né? Que é falta. Eu já ouvi gente dizer que é falta de Deus. Aonde que ansiedade e depressão é falta de Deus? Não. Eu já ouvi muitas pessoas ignorantes que não têm conhecimento que falam que é frescura, e não é frescura, não. É uma doença da nossa mente, né? É uma doença emocional e não tem nada a ver com Deus. A Bíblia relata, a Bíblia fala sobre tudo, queridos. A Bíblia relata um profeta chamado Elias. Esse profeta, um homem usado por Deus, a Bíblia diz que ele faz uma grande batalha contra um rei, contra uma rainha que não estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Contra o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E ali mata os profetas de Baal, e agora Jezabel se levanta para matar a vida desse homem. Sabe o que ele faz? Ele foge, se encontra na caverna, se esconde lá e ele deseja a morte.
um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas que naquele momento ele entrou numa angústia, porque ele era ser humano e ele desejou a morte. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que Jesus, prestes ao momento de ser preso e ser crucificado, ele teve um momento em que ele se angustiou tanto, a Bíblia diz que ele foi para um jardim, para um lugar de paz, para um lugar de tranquilidade, mas a angústia da sua alma, do seu coração foi tão grande naquele momento, que ele começa a orar, ele começa a falar com o Pai, e a Bíblia diz que o suor dele era como gotas de sangue. E isso é comprovado pela própria ciência, que quando nós estamos num nível de estresse tão grande e absurdo, pode acontecer conosco. Então você vê que Jesus, o próprio Filho de Deus, na sua forma humana, ele teve um momento de grande angústia, de grande estresse e ansiedade, até mesmo naquele momento em que ele orou, ele pediu ajuda ao Pai. Jesus, como homem, ele chorou. É um sentimento de emoção. Tem pessoas que não choram. Tem pessoas que falam comigo, pastor Cláudio, homem não chora. Está repreendido em nome de Jesus. Você sabia que as lágrimas nos fazem bem? As lágrimas limpam a nossa alma, bota para fora o sentimento. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de expressar o seu sentimento. Quanto mais você guardar no seu coração, mais você vai ficar aprisionada na depressão, mais você vai ficar aprisionada na ansiedade e em todas as doenças emocionais. Essa semana eu falei com uma pessoa, médico, que me disse o seguinte: tem muitas pessoas chegando aqui com câncer e que o câncer foi gerado pelo emocional, pela falta de perdão. Muitas pessoas falam isso, não? Muitas pessoas com câncer indo para o hospital e esse câncer foi gerado por causa de questões emocionais, frustrações, decepções e falta de perdão. Então esse assunto é sim muito sério e muito importante. Pena que a gente tem pouco tempo para falar, mas é muito sério e muito importante. E as pessoas acabam tendo medo de falar que está passando por aquela situação, porque as pessoas que estão do lado dela não vão entender, vão dizer que ela é frescura, vão dizer para ela procurar o que fazer, porque isso é falta do que fazer. Eu já ouvi. Isso aí é falta do que fazer. Se você tivesse o que fazer, você não estava sentindo isso. Então as pessoas acabam não pedindo ajuda a outras pessoas, né, pastor? Então, para a gente finalizar, eu vou pedir ao pastor que dê um conselho. Que conselho que o pastor daria para quem está nos ouvindo agora, né? Está perdido, sem forças? Qual o conselho que o pastor daria para essas pessoas? Primeiramente, eu quero que você preste muito atenção. Você não está sozinha, você não está sozinho. Saiba que Deus está te vendo. E Ele conhece não só por fora, na aparência, mas no teu interior. E olha o que diz em Jeremias 29, no versículo 11. Diz o seguinte: porque eu sei os planos que tem sobre a sua vida. Planos de prosperar, planos não de causar dano, mas de dar a vocês esperança e um futuro abençoado. Ou seja, em meio à tempestade, ao momento de dificuldade que você possa estar enfrentando, e isso está te levando a ter esse sentimento de depressão, de ansiedade, de angústia, eu quero te convidar a você confiar em Deus. Eu quero te convidar a você colocar diante de Deus as tuas necessidades, as tuas questões, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Não deixe de pedir ajuda. Se for necessário, procure o médico, vai cuidar-se. Mas, aliado a isso, busque a Deus. Leia a palavra de Deus. Leia os evangelhos. Leia sobre a vida de Jesus. Eu não estou te falando sobre religião. Eu não estou te convidando para ir a uma igreja. Eu estou te convidando para conhecer a vida de Jesus e aprender com seus ensinamentos. Você vai ver que a tua vida e a tua história vai mudar. E lembre-se, está sozinha, está angustiado, está angustiada, não sabe o que fazer, talvez até venha a palavra para você tirar a sua própria vida. Grita por socorro, peça ajuda.
nós vamos deixar, eu vou pedir para ela deixar meu número pessoal para você me chamar no meu WhatsApp pessoal, porque eu quero orar por você, eu quero te ajudar em oração e eu quero abençoar a sua vida. Eu estou também aqui ao vivo no YouTube e eu vou também deixar meu telefone aqui, meu WhatsApp pessoal, para você que está precisando de apoio, de ajuda, saber que não está sozinho. Nós vamos fazer essa parceria nessa missão, para estar sempre aqui, pelo menos uma vez por semana, falando um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Se você tem um pedido de oração, se você tem uma pergunta, mande a pergunta para nós. É algo que nós possamos falar na próxima live. Nós estaremos aqui de volta na próxima semana, falando um pouco mais. Você pode mandar para nós aí a sua pergunta, pode mandar para nós a sua dúvida. Nosso objetivo aqui é só te ajudar e te abençoar, em nome de Jesus. Para finalizar, nós vamos fazer um convite para você continuar aí, né, nos assistindo, nos acompanhando. Nós estamos aqui para ajudar você. Então, mande suas perguntas, suas dúvidas, oração. O pastor está aqui disposto a estar orando pela sua vida. Se você precisa de um aconselhamento, precisa de desabafar, muitas das vezes nós precisamos desabafar, né, pastor? Mas não encontramos ninguém ao nosso redor. O pastor vai estar aqui para estar nos ajudando e toda semana nós vamos estar aqui fazendo essa live, né, de apoio, apoiando vocês, né? Se vocês precisarem, nós estaremos aqui, né? Vamos deixar agora as considerações finais com o pastor. Queremos agradecer muito cada um de vocês por estarem aqui conosco, por ter tirado esse tempinho, né? Espero que vocês tenham gostado, esperem que vocês continuem nos acompanhando e que você tenha força e saiba de uma coisa, você não está sozinho, tá? De forma alguma. Não. Eu vou deixar para você nosso Instagram, @prclaudio.carneiroadrvo. Igualmente o nosso canal no YouTube, prclaudio.carneiroadrvo. Nos ache lá no canal do YouTube, no Instagram, nós estamos sempre falando. E temos também o Instagram da nossa associação, @associação Elevando Vidas. Então nos ache lá, fale conosco. Ao final, a nossa amiga Kelly vai estar colocando aí meu WhatsApp pessoal. Se você precisar de ajuda, quer conversar com alguém sobre, eu estou à disposição para te ajudar, para orar por você e para liberar uma palavra de bênção e de vitória sobre a sua vida. Amém? Quero orar por você agora. Quero aproveitar essa oportunidade para abençoar a tua vida e declarar sobre o teu coração agora, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está nos acompanhando agora através dessa live. Eu quero apresentar, segura esta pessoa em tuas mãos. Tu conheces a alma, o coração e sabe como está angustiado este coração, como está, Pai querido, aflito. Mas o Senhor é o príncipe da paz. E a tua palavra diz que a paz que o Senhor dá, ninguém pode dar. Então eu te peço a tua paz sobre a vida dessa pessoa agora. Eu te peço a tua graça sobre a vida dessa pessoa. Que seja derramado o teu bálsamo de Gileade sobre esta vida. E abençoa esta vida, o seu lar, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Eu abençoo esta pessoa agora, em nome de Jesus. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe.